Opa, Lauane chegando. Cadê a Lauane? Seja bem-vinda, Lauane. Está aqui. Muito bem. Pessoal, então hoje é o dia 18. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Estamos começando a nossa aula de modelagem de negócios. A Nayeli chegando. Boa noite, Nayeli. São 19 horas e 4 minutos. Ao Matheus também. Na aula passada, nós começamos a falar sobre uma das etapas de elaboração do plano de marketing, né? Vocês estão lembrados lá, nós falamos, a Raquel chegando também, boa noite, Raquel. Nós falamos da necessidade de você estabelecer uma estratégia com relação ao produto, né? Com relação também à formação de preço. Falamos também sobre a estratégia de comunicação que você vai fazer com o seu mercado, né? Que inicialmente no plano de negócios nós vamos ter um momento lá onde nós vamos colocar qual é a nossa estratégia para lançar a nossa empresa. É fato que muitas vezes os empreendedores têm pouco dinheiro para usar nesse lançamento da empresa. Suzana chegando, boa noite, Suzana. Mas, né, pensando aí no mundo ideal, nós teríamos então um valor a ser investido inicialmente na comunicação com o mercado, divulgando para a empresa, para as pessoas, para as empresas que você está chegando, né? E depois nós teríamos então uma estratégia de manutenção da nossa comunicação. Então, geralmente nós temos uma campanha inicial um pouco mais robusta, mais forte, para avisar que nós estamos chegando, para criar um nível de consciência mais alto do nosso consumidor. E aí, então, nós lançamos a empresa, lógico, nossos recursos são limitados, nós reduzimos nosso investimento em comunicação, esse nível cai, mas com o passar do tempo a empresa ele vai subindo novamente. Quem não consegue fazer isso, começa com um nível de consciência do consumidor muito lá embaixo e vai subindo gradativamente através do dia a dia da empresa, do boca a boca com as pessoas e por aí vai, né? Então, de modo bem rápido, basicamente é isso aí que nós trabalhamos na última aula, é claro, com maiores detalhes, né? E hoje nós vamos concluir a estratégia de distribuição, como nós vamos levar o nosso produto até o nosso consumidor, e também vamos falar um pouquinho sobre localização de loja, né? Apesar de o e-commerce, os negócios virtuais estarem crescendo de forma exponencial e a pandemia foi um acelerador desse processo, né, pessoal? Mas ainda nós temos, né, muita gente e vamos ter por muito bom tempo muitas pessoas abrindo negócios tradicionais que você tem que fazer a verificação se aquele ponto é interessante para montar a empresa ou não. Vamos lá, então? Vamos começar aqui a nossa apresentação. Pessoal, e depois que eu terminar de trabalhar o plano de marketing com vocês, o Bruno pediu na aula passada, vocês estão lembrados, quem estava presente, né, que ele gostaria que eu falasse um pouquinho sobre a medida provisória do ambiente de negócios. Então, a gente vai destinar um pouquinho da nossa aula para falar sobre isso também, que é um assunto relevante que está presente aí e vai estar muito presente no dia a dia de vocês. Perfeito? Então, vocês estão percebendo aí que nós estamos passando os slides, vocês estão vendo agora aqui o slide inicial, que é o plano de marketing, produtos e serviços, preço e estratégias promocionais. Isso que nós já vimos na aula passada. Agora aqui está o slide de produto, né? Falamos sobre características e benefícios. Produto também, as características do seu produto, o estágio do ciclo de vida que ele está, né? Preço, que eu comentei com vocês que é um dos aspectos mais complexos para você definir o preço que você vai atuar nessa nova empresa com esse novo produto, né?
dissemos para vocês que o mercado define o teto do preço quando existe produtos concorrentes, né? Pode ser que você lance um produto tão inovador que você seja o único do mercado, né? E o custo define o piso do preço. E comentei muito com vocês, eu acho que estou sendo até repetitivo demais com vocês com relação a isso, né? Mas a grande dificuldade que os nossos empreendedores têm de calcular adequadamente o custo, né? Muitos estabelecem um preço simplesmente seguindo o concorrente, né? E no dia a dia da empresa, se ele perceber que está sobrando dinheiro no caixa, ele considera que está bom para ele, correto? Mas já discutimos também que a sobra de dinheiro no caixa no curto prazo não quer dizer isso, né? Pode ser que ele não está considerando alguns custos que vão ser cobrados lá na frente, né? Como depreciação dos equipamentos, do prédio, dos veículos, computadores e por aí vai, né? O pagamento do 13º dos funcionários, rescisão contratual, pagamento de férias, né? Então, muitas vezes, eles não colocam esses valores aí no custo do produto, correto? Aí falei com vocês alguns métodos de determinação de preço. Entrei na estratégia promocional, né? E aqui a grande sacada é você gerar esse boca a boca, né, pessoal? Então, você usa toda uma estratégia de comunicação para lançar a sua empresa e depois para você manter a sua empresa, mas você quer que as pessoas recomendem a sua empresa. Porque as pessoas só recomendam a sua empresa se realmente ficarem muito satisfeitas com você. E aqui tem a pergunta que vale $5.000, né? Quando o cliente precisa do meu produto, ele busca informação. Isso aqui ajuda muito, né, na hora de você definir quais serão as mídias que você vai utilizar para acessar o seu cliente, né? Então, temos que identificar o nosso mercado-alvo, o público-alvo, né? Então, de repente, são mulheres casadas, né? Já com filhos, com mais de 25 anos, que moram na periferia, a maioria católica, por exemplo, né? E, de repente, eu já sei que eu posso anunciar na Rádio Colmeia, por exemplo, né? No programa do Padre Marcelo Rossi, por exemplo, né? E quais são os motivos de compra? Por que as pessoas compram na minha empresa? Pelo preço? Pela qualidade? Né? Pela variedade? Por que compra o nosso preço? Passei também algumas formas de você determinar o orçamento de propaganda. E aí chegamos, então, na estrutura de comercialização. Então, como é que você vai levar o seu produto para o seu cliente? Todos estão nesse slide, estrutura de comercialização? Sim, professor. Obrigado, Luiz. Muito bem. Então, a pergunta que nós temos que responder, pessoal. Onde os clientes encontrarão o produto ou serviço oferecido pela sua empresa? Né? Então, como é que você vai fazer chegar esse produto até o seu cliente, né? Você vai levar direto para o consumidor? Isso aqui, pessoal, isso aqui é o sonho de todo o produtor. Tanto produtor agrícola como a indústria, entendeu? Quem produz alguma coisa, atenção, gostaria de levar diretamente para os seus consumidores. Por que eles não fazem? Por que tem empresas que utilizam intermediários para levar o produto até o consumidor? Alguém pode me ajudar? Alguém tem uma ideia por que eu utilizo de, por exemplo, atacadista, varejista, para levar meu produto até o consumidor? Por que eu não faço na venda direta? Porque, pessoal, quando eu vendo direto para o meu consumidor, eu não tenho intermediários, toda a responsabilidade de prestar um bom atendimento está na minha mão. Quando eu sou... O Anderson... É por causa da quantidade vendida? Tipo, se for para o consumidor, vai ser uma quantidade muito pouca. Mas se for para atacadista, eles compram em grande quantidade. Opa, a Nayeli está no caminho certo. Parabéns, Nayeli, né? Um dos motivos é exatamente esse aí, né? Então, veja, eu sou uma fábrica de balas Maringá, doces Maringá, né? Então, eu posso montar uma loja para o meu consumidor direto? Posso, né?
Só que o meu produto é um produto muito popular, né? As margens que eu trabalho nesse produto são margens estreitas, né? Se eu, de repente, fosse uma loja com produtos extremamente refinados, né? De repente, tivesse um valor agregado muito alto, com poucas vendas eu conseguiria ter uma boa margem, talvez eu pudesse usar um canal direto, né? Mas, geralmente, né, eu tenho um produto que eu vendo, no caso, as balas, para um atacadista, né? Esse atacadista fraciona, né? Ele permite que o varejista venha comprar dele sacos de bala, e esse varejista, esse intermediário aqui, ele coloca as balas do varejo, balas do balcão, naqueles baleiros e coisa e tal, para os consumidores comprar. Então, esse intermediário aqui, pessoal, ele vai estar presente nesse canal de distribuição que você vai criar, né? Ou até mesmo você vai estar aqui, né? Você vai criar uma loja aqui, para você trabalhar como varejista, por exemplo. Só vai estar aqui entre o produtor e o consumidor aquele que agrega valor. Aquele que não agregar valor entre o produtor e o consumidor, ele desaparece, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho lá a Brastemp, né, que é uma fábrica de refrigeradores, máquina de lavar roupa, né? Ela tem o site dela, ela vem direto para o consumidor, né? Mas ela também tem o varejista que vende a marca Brastemp, né? E são alguns varejistas, não são poucos não, né? Então, esse camarada, ele só vai permanecer aqui se ele perceber que esse canal direto que a Brastemp tem com o consumidor não vai prejudicá-lo muito, né? Porque ele percebe que ter uma Brastemp no seu portfólio é uma sinalização de qualidade para o cliente, né? Então, nós chamamos de conflito no canal de distribuição. Quando você for criar um canal de distribuição entre você, produtor, no caso, uma indústria, e o consumidor, você pode usar vários canais, né? Pode usar os 4 canais aqui ou até mais, né? Pode ter mais elementos entre o produtor e o consumidor. Mas desde que não haja um conflito, porque se um deles perceber que eles não vale a pena permanecer, ele vai cair fora. E se esse cara perceber que um deles não vale a pena estar aqui no meio, ele também não vai vender para ele, vai vender direto para o varejista, por exemplo. Entendeu? Então, geralmente, a quantidade maior que eu tenho orientado, que eu tenho visto aí anos após anos, até para a nossa região, né, para as características mais de varejo, de serviço, são planos de negócios varejistas, né? Onde você vai pegar produtos de vários fornecedores, né, por exemplo, né, ou de um fornecedor, se for uma franquia, por exemplo, e vai levar para o consumidor, né? Então, na maioria dos casos, eu tenho que verificar se eu estou entrando num tipo de negócio que os meus principais fornecedores não estão vendendo diretamente para os consumidores. Sacaram? Então, vamos pensar lá da indústria. Como é que você vai vender o seu produto para o seu cliente? Você pode ter um canal, 2, 3, 4, quando você quiser, desde que não haja conflito. E você, varejista, né? Como é que você vai atuar nesse meio aqui entre o produtor e o consumidor? Então, por exemplo, a Brastemp, ela vende lá no site dela estou chutando agora, tá, pessoal? Uma geladeira em 6 vezes para o consumidor, a um preço de R$2.000. Quando o consumidor vai na Casas Bahia, ele encontra a mesma geladeira, também por R$2.000. Mas a Casas Bahia faz em 12 pagamentos para ele. Então, a Casas Bahia percebe que ainda vale a pena estar com a marca Brastemp, porque existe uma competição diretamente com ela, mas ainda eu consigo ter alguma vantagem, então vale a pena tocar o barco. Se eu perceber lá na frente que só o produtor está tendo vantagem, eu caio fora. Entenderam, meus amigos e minhas amigas?
isso é uma questão muito séria, tá, pessoal? Isso é uma questão muito séria. Por quê? Porque eu já vivenciei uma situação dessa, onde o produtor vendia para o varejista, né? E o varejista vendia para o consumidor. Aí, de repente, ele passou a vender diretamente para o consumidor. Então, o varejista se sentiu desprestigiado, né? Então, vou dar um exemplo claro para vocês. Era uma indústria de portas do estado de São Paulo, que por muitos anos usou os intermediários, as lojas de varejo aqui de Maringá, para vender suas portas tanto para o consumidor como para as construtoras. E um belo dia, ela falou o seguinte: agora, para construtoras, eu vendo direto. Os varejistas falaram: puxa vida, mas boa parte das vendas que eu faço do seu produto são para construtoras. Então, essa tua política vai afetar e muito as minhas vendas. Então, não vendo mais a sua marca. Sacaram? Tranquilo? Vamos em frente. Bem, alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Esse assunto aqui dá para uma aula inteira, até mais. Senhor, se puder repetir, eu não entendi muito bem. Olha só, olha a situação que eu coloquei para vocês. Olha, eu sou uma indústria de portas, tá? Porta. Vocês estão vendo aí no vídeo, na minha filmagem, que atrás de mim tem uma porta. Então, imagina, numa casa, quantas portas de madeira você não usa para construir uma casa? E aí, durante muitos anos, essa fábrica de portas de São Paulo, ela vendia para o varejo, uma loja de material de construção, né? Telha Norte, enfim, lojas que trabalham com portas, né? E esses varejistas vendiam para os consumidores, para vocês que querem fazer uma casa, e também para as construtoras. Um belo dia, esse cara falou o seguinte: eu vou vender para vocês, mas eu também vou vender diretamente para as construtoras. Aí, o pessoal do varejo aqui de Maringá boicotou essa empresa. Ele acabou ficando com uma única empresa em Maringá que vendia sua marca. Os outros varejistas procuraram outros fornecedores que não usavam essa política de vender também diretamente para a construtora. Sacaram agora? Sim, senhor, mas se o produtor faturar mais diretamente com o consumidor, não vale a pena, será? Então, vale a pena para o produtor. Ó, então, eu tenho que ver a perspectiva do produtor e a perspectiva do varejo. Então, o produtor ele toma essa atitude porque ele consegue reduzir, ele consegue tirar essa margem do varejo, ele passa diretamente para a construtora, então ele tem um preço muito mais atrativo e consegue vender para a construtora, porque ela compra mais que uma carga fechada. Imagina quantas portas não vão num prédio com 12, 15, 20 andares, né? Então, é uma venda muito grande, perfeito? Então, na perspectiva do produtor, eles estão levando vantagem, perfeito? O varejo é que se sentiu traído, porque por anos e anos, Felipe, seja bem-vindo, por anos e anos, pessoal, esses varejistas venderam essa marca de porta. E de uma hora para outra, o cara fala: peraí, agora o grosso da venda eu vou fazer direto. Então, os donos de loja de construção falaram: peraí, então nós vamos mudar de marca. Ao invés de vender essa marca, vamos procurar outro fornecedor. E foi o que aconteceu. Aí procuraram outro fornecedor para eles continuarem vendendo as portas. Você entendeu quando eu falo que para não gerar um conflito aqui nesse canal, né? Então, quando eles abriram um novo canal, o varejista falou: peraí, eu não vou vender mais sua marca. Agora, por exemplo, era uma marca em que os varejistas tinham substituto. Agora, pode ser, por exemplo, que esse varejista esteja negociando com uma Coca-Cola, por exemplo. Então, o poder da Coca-Cola é muito forte. Então, eu vou ficar sem Coca-Cola no meu supermercado, então eu aceito que a Coca-Cola tenha outras formas de distribuir o produto,
né? E eu acabo aceitando, porque eu acho interessante mesmo assim permanecer com a Coca-Cola no meu estabelecimento. Ficou mais claro? Sim, professor, ficou assim. Beleza, então. Pessoal, esse aqui... Prof, Pois não. e como funciona para o produtor ganhar dinheiro quando passa por muitos canais? Vai ficando cada vez mais caro? Ou eles vão negociando o preço? A cada canal que você acrescenta, lógico que vai ficar mais caro, né? Por quê? Porque, veja, ó, eu vendo aqui para o atacado, perfeito? O atacado tem que colocar o custo dele e também uma margem. É claro que também, quando o produtor vende para o atacado, ele vende num preço mais barato porque ele vendeu grandes lotes, né? Tem menos custo de propaganda, menos custo de distribuição, enfim, certo? Mas a cada intermediário que você acrescenta aqui, eles vão ter a sua margem, que acaba tornando mais caro. Tanto que muitos varejistas acabam sendo obrigados a comprar do atacado porque o produtor não vende nas quantidades que ele gostaria de comprar. Então, o cara, ao invés de comprar direto da indústria, ele compra do atacado porque, por exemplo, para comprar desse produtor, eu tenho que comprar 10 mil reais. Mas o varejista fala, não, 10 mil reais desse produto, vou ficar com 2 anos esse produto na minha loja. Então, ele se sujeita a pagar um preço maior e pega fracionado aqui no atacado. A hora que ele for vender para o consumidor, ele vai ter um preço mais caro do que aquele varejista que comprou direto do produtor. Então, não é isso que acontece com os pequenos mercadinhos? Os grandes supermercados compram direto da Nestlé, Coca-Cola, Ambev, enfim, das grandes, né? E os pequenininhos, muitas vezes, vão lá no atacado e abastecem o seu pequeno mercadinho. Com isso, o preço fica mais caro. Agora, por que esses caras estão aqui no meio aumentando o custo desse produto? É porque, de alguma forma, pessoal, de alguma forma, ele está auxiliando nesse processo de levar o produto até o consumidor. Por exemplo, esse aqui pode ser um agente importador. Então, eu tenho um produtor lá na China, eu tenho um importador que faz, né, que traz essa mercadoria para o Brasil, ele repassa para um atacado, o atacado passa para o varejo passa para o consumidor. Então, ele só permanece aqui se ele tiver realmente alguma importância. Tá? É um processo bem complicado, tá, pessoal? Isso aqui dá muita briga. Dá muita briga, tá? Ok? Então, imagine, ó, eu sou a Fiat do Brasil, tá? Eu não tenho atacado. Você não vê um atacado de carro, né? Nós temos só varejistas que vendem a marca Fiat. Só que aqui em Maringá, nós temos 2 varejistas da marca Fiat. Né? Então, quando meu Deus do céu, a Via Verde foi estabelecida lá na saída para Paranavaí, o pessoal da Fiat Sala não ficou contente. Porque agora tem um competidor da mesma marca na cidade. Mas o poder que a Fiat tem, eles acabaram aceitando. Vocês estão vendo como existe uma série de conflitos aqui nesse meio para levar o produto até o consumidor? Por isso que eu falei que dava para a gente discutir isso mais de uma aula. Tá? Então, qual que é a sacada? A sacada, se você for produtor, é entender se você tem poder para ter vários canais, sem que as pessoas reclamem, ou você vai escolher o melhor canal para que não haja conflito entre os demais. Tá? E você, varejista, que é a maioria dos casos que eu tenho orientado, se eu sou um varejista, eu vou tentar comprar direto do produtor. Mesmo que eu tenha que me associar a outros varejistas, formando aquelas redes, né? Redes de farmácia, redes de supermercado, rede Bom Dia, né? E uma rede de farmácias que nós temos aí também. Por aí vai, né? Rede de material de construção, para poder comprar diretamente do produtor. Então, veja, é um aspecto muito relevante em termos de gestão. Beleza? Fica com a bronca aí para vocês, tá bom?
Como a concorrência distribui nossos produtos, né? Então, geralmente, pessoal, tem um mimetismo. O que é um mimetismo? Geralmente, se eu tenho um produtor que é líder, quando eu entro nesse segmento, eu acabo copiando o que ele faz, tá? Então, se o cara utiliza atacado e varejo consumidor, provavelmente eu também venho utilizar o mesmo canal que ele utiliza, né? Do que ela é melhor que a nossa empresa, né? Então, o que essa empresa líder é melhor que a nossa empresa? O que fazer para superar? Tem alguma estratégia que eu posso utilizar, né? Existem outras formas de distribuição? Perfeito? Então, além do que vem sendo feito atualmente, existem outras formas que eu posso utilizar? Os meus concorrentes não utilizam a internet. Ok, então vamos avaliar, né? Não utilizam por quê? Porque não dá certo ou porque ninguém viu ainda, né? Então, pode ser um novo canal de distribuição. E sem esquecer, pessoal, da nossa equipe de vendas, né? Então, como é que eu vou fazer esse produto chegar até o consumidor? Eu, varejista, eu tenho que ter uma equipe de vendas, tanto para fazer a venda daqui para cá, daqui para cá, né? Muitas vezes, e muitas vezes também eu tenho aqui um varejista, né? Hoje nós temos muito atacarejo, né? Onde o pessoal se serve, né? Mas os atacadistas também têm vendedores que vão visitar lojas ou até por telefone, telemarketing, que faz as vendas para o varejo, e aí o varejo com vendedores faz a venda para o consumidor. Então, a importância da equipe de vendas, né? Então, quando virou o século, pessoal, eu vi um comentário, né? Vendedor de automóvel, de concessionária de automóvel, não vai sobreviver na vida depois dos anos 2000, né? E nós estamos em 2021 e nós temos muitos vendedores ainda trabalhando nas concessionárias. O que mudou? Mudou o perfil deles, né? Onde estão mais tecnológicos, tem mais ferramentas para ajudar a venda do produto. Mas o vendedor está lá ainda, né? Então, cuidado com essas falas, né? Que o vendedor vai desaparecer, a internet vai acabar com tudo. Não é por aí, né, pessoal? Tem que ser muito crítico. Né? Eu vi, há 22 anos atrás, eu vi o pessoal dizendo que vendedor não existiria mais para compra de carro. Carro vai ser comprado todo pela internet. Eu concordo que hoje, principalmente essas gerações mais novas, elas chegam na concessionária com o carro escolhido, né? O cara já entrou no site da empresa, já simulou financiamento, enfim, o cara chega lá buscando o mínimo de informação, mas mesmo assim, ele ainda será atendido por um vendedor. Fernando chegando, seja bem-vindo. Ok, pessoal? Podemos caminhar? Muito bem. Olha aqui onde nós chegamos, né? Localização do negócio. Opa! Desculpa pelo atraso aí, professor. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, onde que você vai abrir a sua empresa? Né? Na sua casa? Uma loja de rua? Num shopping center? Né? Muitas pessoas, às vezes, se enganam, pensando que ao abrir no shopping center vai ser sucesso garantido. Nem sempre é assim. Né? Os mesmos cuidados que nós temos ao escolher um ponto na rua, né? Então você vai lá fazer uma visita para identificar em qual rua você vai encontrar lá um imóvel que está desocupado para você poder montar o seu negócio. No shopping é a mesma coisa, né? O shopping tem corredores que tem pouca circulação. Há alguns anos eu estava orientando alunos no quarto ano, curso de administração. Eles faziam grupos de planos de negócio, né? E geralmente as pessoas se empolgam, né? Pô, estou terminando meu curso, estou tendo a oportunidade de fazer um plano de negócios, tal, né? E aí era já mês de outubro para novembro, final do ano, né? Os grupos já entregando os planos de negócio e tal. E veio uma aluna, né? Depois da aula, professor, preciso falar com o senhor. Falei, opa, pois não, posso te ajudar? Professor, eu quero abrir uma loja
e eu visitei um shopping hoje, né? E vi um ponto. E o cara que me atendeu lá falou que segura esse ponto para mim até amanhã, no máximo, porque já tem vários interessados. Né? O senhor acha que eu devo alugar? Né? E aí, pessoal, qual foi a minha resposta? Repete a pergunta de novo, professor. Como foi? A aluna chegou para mim no final da aula, né? Era uma turma da manhã, estava de manhã, uma menina bem interessada, né? E ela estava toda motivada, porque a gente só falava em montar negócio e coisa e tal. E aí ela estava a fim de montar um negócio, acho que muito provavelmente até referente ao plano que ela estava desenvolvendo na faculdade, e ela foi visitar um shopping. E tinha uma loja vaga nesse shopping, né? Um shopping tradicional, de varejo de Maringá, tá? E aí, então, ela chegou para mim e falou, professor, eu visitei lá o shopping, eu tenho uma loja vazia, conversei com um rapaz lá que cuida da parte de locação, e ele falou que até amanhã ele segura esse ponto para mim. Depois já tem pessoas interessadas e ele não garante o ponto para mim. O senhor acha que eu devo fechar o contrato de aluguel hoje? O que eu respondi para ela? Se ela já fez o estudo do mercado, ver se ali é viável para ela, né? Antes de poder aceitar, para não entrar numa fria. Aí eu perguntei, você já foi lá, já verificou o ponto e tal? Professor, eu fui lá uma vez, mas rapidinho, né? Eu só vi lá o tamanho e tal, mas foi só isso. E aí, ela deve já voltar e fechar com esse cara? Nesse caso não, né, professor? Porque acaba não sendo viável, né? Porque numa dessa ela pode nem conseguir abrir a empresa dela, porque às vezes aquele ponto não vai atender ao público específico dela, né? Aí eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, olha, então você vai fazer o seguinte, tá? Mesmo que você corra o risco de perder esse ponto, né? Porque você alugar agora sem fazer um estudo, o risco é muito alto, faz pelo menos isso. Você vai de manhã, à tarde e à noite. Pega 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Lá perto da sua loja não tem um banco? Geralmente tem banquinho lá em shopping center e tal. Senta num banquinho ali, leva um papel, anota quantas pessoas passam em frente à sua loja, né? E do lado marca quantas pessoas do perfil que você considera que serão seus clientes passam em frente à sua loja. Se você está com muita pressa, faça isso 1 ou 2 dias. Mas o certo seria fazer pelo menos por uma semana. Né? A precisão fica maior, né? Final de semana e coisa e tal. Bom, passou a história, né? E aí ela terminou o ano, a gente perdeu o contato, mas aí já no começo do ano, teve a formatura. Eu perguntei para ela, né? Falei, e aí, você foi lá, alugou o ponto, né? Alugou a loja? Ela falou, não, professor. Eu fiz o que o senhor me sugeriu, eu fiquei lá observando, e aquela loja estava lá desocupada exatamente porque poucas pessoas passavam por lá. E poucas pessoas, e menos ainda do perfil da loja que eu queria montar. E olha, professor, aquele ponto até hoje está vazio. Então, vocês percebam que no apelo do vendedor, do efeito escassez, né? Se você não alugar hoje, amanhã não tem mais. O efeito escassez, né? Aproveita que vai acabar. Não é assim que a gente fica muitas vezes influenciado? Ela teria tomado uma decisão por impulso e que teria levado ela a fazer um negócio errado, né? Depois de ter feito a locação, para você fazer o distrato do contrato, você vai ter custo, não é verdade? Ou pior até, né? Se ela alugasse e montasse o negócio, imagina quanta coisa, quanto ela ia perder, né? Então, pessoal, a localização da nossa loja, nós temos que ser bem rigorosos, né? Então, olha lá, ó. Primeira coisa, contrato de locação, por quanto tempo? Quais serão as cláusulas de reajuste? Vocês não estão vendo agora aqueles contratos que estão pelo IGPM com 30% de aumento, né? É lógico que numa situação como esta, né, existe o bom senso entre o locador e o locatário, né? Mas tem muitos caras que deixam ir para a justiça, né? Cria um ambiente não muito favorável. Então, quem está pelo IPCA paga lá em torno de 10%, quem está pelo IGPM, 30%. Então, qual é o índice de reajuste? Qual a vigência do contrato? Às vezes, você faz um contrato muito curto,
aí o dono do imóvel vê que você cresceu, cresce os olhos também, ele quer aumentar o valor do aluguel para renovar o contrato, né? Então, veja, pessoal, existe uma série de situações que eu tenho que pensar, né? Eu faço um contrato muito longo e, de repente, também não dá certo o meu negócio, eu tenho uma multa a pagar, então veja que são coisas que eu tenho que pensar muito bem. Verifique as condições, por exemplo, segurança, né? Então, segurança do local. É claro que o shopping, em termos de segurança, ele apresenta uma segurança melhor do que a rua. Mas, por exemplo, o shopping acaba limitando você, né? Por exemplo, tem um horário diferente da rua, para receber mercadorias também tem horário definido, você tem que seguir uma série de regras que o shopping lhe impõe, né? Esse ponto que você está escolhendo é de fácil acesso, né? Então, quando estavam construindo o contorno norte, né? Agora terminou, ficou mais fácil de acessar, né? Mas tem uma concessionária de veículos, Mitsubishi, que fica quase embaixo daquele do contorno norte indo para Sarandi ali, que você tinha que ir lá em Sarandi para voltar para acessar a concessionária, né? Então, de repente, quantas vendas não perderam devido à falta daquele acesso, né? Estacionamento, né? Para o seu tipo de negócio, é necessário você ter estacionamento? Você vai ter que alugar um ponto que tem lá, por exemplo, 4 portas e 2 delas destinar só para estacionamento, porque na região não tem. Nível de ruído, né? Você está próximo de indústrias ou de oficinas com nível de ruído alto. Área para estoque, né? Pode ser uma área para estoque distante da sua empresa, né? Nós percebemos hoje que tem muitas empresas de material de construção, né? Que atuam na Vida Colombo, ali tem a loja, o showroom, né? Mas a área de estoque é em outro local, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Proximidade com fornecedores, isso é importante para você. Concorrência, é melhor ir perto ou longe? E aí, pessoal, você tem lá 2 pontos para avaliar. Um ponto, você tem vários concorrentes à sua volta, e o outro ponto é você sozinho. Qual que você vai? Alguém tem ideia? A senhora pode repetir a pergunta de novo? Muito bem. Você vai montar uma loja de tintas. Eu falo de tintas porque a gente tem 2 clusters de tintas aqui em Maringá, né? Ao menos que eu percebo, né? Um é na Brasil, na Vila Operária, onde você encontra algumas lojas de tinta ali, perto da Praça Souza Naves, se não me engano. Não, Rocha Pombo. Praça Rocha Pombo. E você tem lá no fim da picada, né, no subidão lá da Vila Brasil, lá também tem outras lojas de tinta naquela região, né? Então, você vai montar uma loja de tinta. É melhor você montar nesses 2 lugares da Brasil, onde já tem concorrentes, ou é melhor você ir para um bairro onde não tem loja de tinta ainda? Professor, em minha opinião, como em Maringá já tem várias, como se diz assim, empresas conhecidas nesse ramo de tinta, eu abriria perto. Por quê? Se eu conseguir pelo menos chegar num preço próximo dele, só para mim estar batendo ali em alguns produtos, ou até mesmo fazer preços menores que os dessas lojas que são conhecidas, era uma vantagem maior. Então, em meu ponto de vista, eu fazeria perto. Quem falou? Felipe. O Felipe. Muito bom, Felipe. Alguém quer contrapor o Felipe ou concordar com ele? É que, na verdade, professor, é meio complicada a questão de você sair ir para um lugar mais distante. Por quê? Porque o público que vai comprar uma tinta, muitas vezes ele não entra na internet para pesquisar, ele já sabe onde tem as lojas. Exatamente. Então ele vai até o local. Então, se você está próximo desse local, a hora que ele passar na frente da sua loja, opa, eu vou lá no cara, mas aqui tem outra. Então eu vou lá, vou ver o preço, orçar e vou vir nesse cara aqui. Se esse cara aqui fizer mais barato, eu compro aqui. Mas se eu conseguir fazer o mesmo valor, ele não vai comprar na outra, porque ele já está na minha loja. Então eu ganho esse cliente ali. Ou dá uma promoção em alguma coisa, faz alguma situação. Quando você vai longe, é mais fácil para uma loja grande comprar um terreno num lugar mais distante e montar lá, do que eu novo entrar no mercado longe.
Então, assim, a chance de eu quebrar é muito maior. Se eu abrir perto, é chance de eu ter um crescimento maior da minha empresa. Alguém quer complementar? Professor, eu também concordo em abrir perto. Eu acho que é a mesma coisa que das farmácias, né? Que abrem uma perto da outra para Legal, quem alcançar um falou? ponto de cada lado. Quem está falando? Eduardo. Ô, Eduardo, legal. Bacana. Bom, pessoal, para a gente dar um fechamento a esse tema, né? Então, aí eu tenho que analisar o seguinte, ó, vocês usaram argumentos muito bons, né? Então, teve um ponto interessante, que eu acho que foi o Felipe que comentou, que falou assim, se eu sou uma loja grande, eu posso ir para um ponto diferenciado, né? Porque aí eu atraio os clientes, porque eu já sou conhecido, eu tenho um poder de comunicação mais forte, né? Ali na região na Columbus, depois do Parque Exposição, saída para Sarandi, se eu não estou enganado, com a chegada do Drogovic ali, peças e coisa e tal, acabou se tornando um polo também de peças para caminhões, porque vão lá no Drogovic que tem, e aí outros foram se estabelecendo naquela região. Então, isso que vocês falaram tem toda a lógica, né? De repente tem uma empresa forte, poderosa, ela se estabelece e aí outras vão se estabelecendo próximo a ela com produtos complementares. Se eu sou uma empresa pequena, eu tenho que pensar o seguinte, né? E aí acho que quem foi o primeiro que falou, fugiu o nome. Mas enfim, me desculpe. Falou o seguinte... Ou Felipe, professor? Não, acho que antes de você... Não, foi o Felipe Augusto, né, que falou antes de mim. Tá, beleza, desculpa. Né? Ele falou sobre a questão... bem, agora até eu me esqueci, me enrolei aqui. Mas vamos lá, então. Bom, qual que é a questão que eu tenho que verificar? É exatamente isso que vocês comentaram. Bom, se eu sou pequeno, eu vou me estabelecer... agora lembrei. Ele falou o seguinte, se eu tiver um preço legal, né, isso é importante. Para eu me estabelecer perto dessas lojas, eu tenho que ter um preço próximo a elas, porque senão, como vocês mesmos disseram, o cara sai de uma loja, entra na outra, e aí dificilmente eu vou vender. Eu posso ter um argumento muito forte, vendedores muito bons, que talvez eu consiga vender, mas quem olhar preço por preço, fala, amigo, o preço do concorrente aqui do lado, ó, aqui na esquina, está mais barato que o seu, né? Então, para eu estar nesse ambiente, que eu vou economizar muito com propaganda, por exemplo, porque, como vocês falaram, as pessoas vão lembrar da minha empresa e do local onde tem as lojas e vão para lá, né? Eu vou economizar em propaganda, mas tem que ter um preço competitivo, né? E ao montar longe, eu vou ter que gastar ou investir em propaganda, né? A Metal Tintas, né? A Metal Tintas, empresa aqui em Maringá que mexe com tintas, ela estava bem nessa região da Vila Operária, na Brasil, né? E hoje ela está no final da Vila Operária, no final da Avenida Pedro Tax, né? Próximo lá, aliás, ela está na avenida que termina ali, bem próximo ao Bosque, me fugiu o nome da avenida ali. E está também com uma outra loja, se não me engano, na Mandacaru, em frente lá ao HU, né? Então, a Metal Tintas, uma loja já estabelecida há muitos anos em Maringá, com poder de comunicação bom, quando ela sai do cluster, ela tem uma comunicação forte com o maringaense e ela hoje consegue, já está há bastante tempo com essa estratégia, está sobrevivendo e está crescendo, né? Então, eu tenho que olhar para a minha empresa e tenho que avaliar, verificar. Eu tenho condições de estar ali junto a todo mundo ou eu vou tentar abrir um novo mercado, tá? Mas vocês aí argumentaram muito bem, tá? Aspectos que eu tenho que continuar olhando para o meu ponto, pessoal, na loja da rua, né? Sol da manhã, né? É muito interessante, eu estou numa avenida, né? Então, estou ali na Pedro Tax, por exemplo, aqui em Maringá, né? E na parte da tarde, por exemplo, quem está indo do centro para o bairro, na Jardim Alvorada, do lado direito, você percebe que todo mundo tem toldos para proteger do sol, né? Então, como ali pega o sol da tarde, eu perco, né, a minha fachada, eu perco ali a minha vitrine, melhor dizendo, eu perco a minha vitrine porque eu tenho que proteger do sol, tá? Então, se eu pudesse montar uma loja do outro lado, talvez quanto a isso seria melhor.
depende do tipo de negócio, eu tenho que verificar também o fluxo dos meus clientes, né? Então, uma padaria é melhor que eu esteja, mesmo pegando o sol da tarde, mas que eu esteja do lado desse direito, porque as pessoas estão saindo do trabalho e estão indo para casa, passam para pegar o pão, o presunto, o queijo, o leite e levam para casa, né? Diferente de quem está indo trabalhar, né? Então, veja que eu tenho que ter muito critério para ver que tipo de negócio para avaliar isso aí. Mas o sol da manhã seria melhor, né? Árvores. Pessoal, eu estou com um protocolo na prefeitura faz 7 anos para cortar uma árvore em frente ao imóvel e até agora nada, né? Então, muitas vezes, uma árvore em frente ao estabelecimento acaba com a sua fachada, né? Árvores são bacanas, legal, ótimo, sou a favor das árvores? Sou, beleza, mas eu tenho que olhar, né, qual o melhor para a minha empresa. Tendência de crescimento, né? Então, veja, eu tenho que olhar, né? Então, que tipo de negócio está montando? Se o bairro tiver em crescimento, é interessante você montar ali, né? Ou não, né? Então, uma loja de material de construção. Isso acontece muito, né? O cara vai lá no bairro, monta uma loja de material de construção e o bairro cresce e muda de perfil, né? E aí agora as pessoas querem comprar outras coisas e não mais aquele produto básico que ele vendia, né? Então, o mercado cresceu e ele tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Dicas. Visite o local de manhã, à tarde e à noite, né? Para ver se tem uma situação, por exemplo, à noite, né, pessoal? De repente tem frequentado por pessoas que, de repente, sei lá, né, acabam não sendo legais aí para o teu negócio, né? Então tem que visitar o local manhã, tarde e noite. Converse com os vizinhos, não tenha vergonha, né? Converse com o vizinho, fala, amigo, tudo bem e tal? Tô vendo que tem 2 portas para alugar aqui do seu lado aí e tal, né? Um ponto muito bom, sol da manhã, estacionamento, e aí, né? Por que está fechado aí? Fala, rapaz, isso aí, toda chuva que dá, alaga tudo, entendeu? Ou você troca o telhado, ou você nem pensa em vir para cá. Então, pronto. Se você achar que vale a pena investir no telhado, está resolvido, né? Porque geralmente você não vai nesse ponto, visitar um ponto dia de chuva. Quando é que você vai visitar os pontos? De manhã, solão, né? E tudo bem, né? Aí, meu amigo. Verifique na prefeitura se a atividade é permitida no local. Agora, né, com a mudança da MP aí do ambiente de negócios, né? Parece que você consegue verificar isso aqui online. Opa, que maravilha, hein, pessoal? Você consegue verificar isso online, né? E também consegue pedir o alvará online para negócios com risco médio. Nós vamos falar isso daqui a pouco com vocês, né? Olha como é que está melhorando as coisas. Você assina só uma carta de compromisso lá que você tem com relação à atividade que você vai desempenhar, mas em um dia tem um alvará na sua mão, né? Já não é preciso mais você ter CNPJ, inscrição estadual e municipal, só o CNPJ é suficiente, né? Não é mais necessário reconhecer firma de documentos que você vai utilizar para a abertura da sua empresa, né? Olha só, está melhorando, né, pessoal? Está melhorando, né? Está melhorando. O imóvel está desimpedido. Ó, pessoal, é raro acontecer isso, tá? Mas já vi acontecer. Então, você vai lá, de boa fé, loca o imóvel, 30 dias depois, vem o oficial de justiça, pede para você desocupar o imóvel, porque ele vai ser leiloado. Então, o dono do terreno, de má fé, sabe que o terreno está alienado, né? Está tendo um processo de desapropriação do imóvel, e mesmo assim ele fecha o contrato com você para conseguir a última graninha dele e depois você que se vire. Então é complicado, né? Alguma observação com relação a esses itens que eu conversei com vocês aqui? Alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida? Já tinham pensado em tudo isso? Questão de locação de imóvel, quando tem algum problema assim, né, professor? O inquilino, ele acaba sendo amparado pela lei de não ter que pagar rescisão e nada disso, né? A questão que você falou da chuva, de molhar, essas coisas, além de você não ter que pagar para sair, muitas vezes o próprio dono do imóvel tem que pagar uma indenização para o inquilino, né?
devido a, às vezes, perca de algum produto, danificar algum material da própria empresa, algum móvel, alguma coisa assim, né? Não, legal, mas imagina o transtorno, né? Então, você fez um plano de negócio para aquele lugar e agora você tem que tirar tudo dali e colocar em outro lugar, né? Então, mesmo que você... Gera o transtorno, né, professor? Gera um processo, tudo isso aí, e além do mais que o inquilino, o proprietário, né, se ele não passar essas informações na hora da locação, ele fica responsável também por prejuízo financeiro total da empresa, né? Se entrando com processo, o juiz vai avaliar tudo, né? Porque se você tiver esse projeto de análise tudo certinho, detalhado, que aquele local era o local certo, que você já tinha estudado o mercado, tudo isso aí entra num danos morais e uma indenização bem grande, né? Uma dessas acaba sendo prejudicial para o dono do imóvel. Perfeito, mas geralmente isso acontece com pessoas que já não têm o que perder. Porque a pessoa séria, Felipe, ela não vai deixar você entrar no imóvel com problema. Porque ela sabe que ela vai ter que se responsabilizar por isso. Então, veja o exemplo aqui embaixo do imóvel desimpedido. O cara já sabia que ia ser leiloado o imóvel. Aí você vai entrar com uma ação contra ele não tem mais nada o que perder. Você entendeu? Então, eu entendo, e eu acho que foi legal a sua participação, até para lembrar os nossos alunos, os colegas, né, dessa situação. Mas é que, geralmente, a maioria das vezes, isso acaba acontecendo com pessoa de má fé. Você de boa fé, e a pessoa lá não tem mais nada no nome dela, né? E aí o juiz dá a causa para você. Tá, vão penhorar os bens dessa pessoa? Não tem. Vão ver os veículos? Não tem. Né? Entendeu? Então, é um processo que, lógico, processo judicial, tem todo o trâmite, né? Mas mesmo depois de julgado, você ter ganhado a causa, ainda pode ser que você não ganhe. Se o cara for um cara malandro, de má fé. Então, toda a precaução que nós temos que tomar é exatamente nesse sentido, para que você não tenha esse dissabor. Imagina, você investiu 100 mil reais naquele ponto. O juiz dá uma causa de 200 mil para você. Ó, você vai ter uma intenção de 200 mil. Ah, que maravilha. Só que esses 200 mil, se vier, vai vir parcelado em muitos e muitos anos. Você vai ter que pegar mais dinheiro para montar outra loja em outro lugar. Então, é nesse sentido que a gente tem que procurar evitar o máximo situações como essa. É comum acontecer? Não, não é. São exceções. Mas eu não quero ser pego de calça curta numa situação dessa, tá? Mas obrigado aí pela participação. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Vamos em frente? Ok. Vamos falar agora da área de influência para a sua clientela, né? Então, ó, seu cliente está disposto a efetuar viagens mais longas para buscar o seu produto? Uma concessionária da BMW, que você é de Paranavaí, né? A concessionária da BMW está aqui em Maringá. E você tem uma padaria aqui em Maringá, e você mora em Paranavaí. Qual dos dois tipos de negócio você estaria mais disposto a vir para comprar, pensando que você tem dinheiro para comprar uma BMW? Vir de Paranavaí para comprar a BMW ou para comprar da padaria? E aí, manos e manas? O que vocês me falam? Fala de novo a pergunta, professor. Vamos lá, ó. Você mora em Paranavaí, a 80 quilômetros de Maringá. Perfeito? Aqui em Maringá nós temos concessionária BMW. Em Paranavaí, não. Nem o Moarama, nem em Cianorte, enfim. A concessionária mais próxima de Paranavaí é Maringá. Perfeito? E Maringá também tem centenas de padaria, né? Você estaria mais disposto a sair de Paranavaí, você tendo dinheiro para comprar uma BMW, tá? Então você tem lá 250, 300 mil disponível para comprar esse carro. Você seria mais disposto a sair de Paranavaí para comprar uma BMW ou para visitar uma padaria? Comprar a BMW. Ah, esperta! Você não é boba não, hein? É a Nayeli? É, prof.
É porque, tipo, padaria você encontra ali na esquina. A BMW você não tem onde achar na sua cidade. Esse é o conceito de área de influência, entendeu? Então, para uma padaria, eu posso ter aqui uma padaria aqui, ó, na Vila Brasil, na Vila Operária, esse aqui é o mapa de Maringá, tá? Eu tenho uma influência aqui, ó, dentro desse círculo, a influência primária, tá? E tem uma influência secundária até esse outro círculo. Fora daqui, dificilmente alguém viria até minha padaria. Por quê? Como a Nayeli falou, eu tenho outras padarias aqui, eu tenho lá, né? Já o carro BMW, ele tem uma área de influência aqui em Maringá que pega Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, né? Se eu não me engano, acho que Cascavel deve ter uma BMW. Então, Campo Mourão, e aí vai até Mandaguari, né? Porque nós temos outra BMW em Londrina, né? Então, veja, qual é a área de influência para o seu negócio? Perfeito? Né? Então, depende do tipo de negócio, a minha área de influência será menor ou maior. Tá? Como é que eu percebo essa área de influência? Né? Bom, pessoal, se eu não tenho uma empresa, né? se eu tenho a empresa rodando, eu posso perguntar para os meus clientes, né? Então, opa, obrigado pela preferência, você mora onde? Ou hoje, as empresas com esse cartão fidelidade, né? Quando você lá quer participar do clube, né? do varejo, do supermercado, por exemplo, o cara pode pedir para você o teu endereço, né? Então, a cada compra que você faz e dá lá o teu número de CPF para utilizar as vantagens do clube, no sistema da empresa já vai plotar que a área de influência, que o cara... Ô, professor, falando. no caso da BMW, o certo seria fazer uma pesquisa de renda per capita, né? E na padaria, uma questão de necessidade. Tipo, eu moro num bairro grande e eu tenho que deslocar até 15, 20 avenidas para ter acesso a uma avenida comercial que tem uma padaria. Não é mais ou menos assim? É que a padaria, ela trabalha com produto de conveniência, né? Então, produto de conveniência, pessoal, geralmente você não se desloca muito para comprar, né? Tanto que na pesquisa que nós fizemos para o Sebrae sobre supermercado, a gente perguntava por que você compra desse supermercado aqui, né? E todos os supermercados, Cidade Canção, na época, São Francisco, na época tinha o Big, o próprio Big, todos foi em localização. Por que você compra desse supermercado? É porque está perto de casa. Então, é prático, é cômodo, né? É que se a sua pergunta fosse diferente também, seria bem analisado de outra forma, né, professor? Porque a sua pergunta seria se você deslocaria da sua cidade vizinha para vir em Maringá só para comprar em uma padaria em específico ou comprar numa loja da BMW um carro que você quer comprar. Então, no caso, seria somente o carro, porque a padaria você tem na sua cidade. Né? Então, seria mais viável dentro da sua cidade, que você teria menos gasto, então você teria tudo isso. Só que se a pergunta fosse diferente e se fosse, hoje você mora em Paranavaí. Paranavaí tem bastante padaria, Maringá tem bastante padaria e Maringá tem uma loja da BMW. Entre abrir uma loja da BMW em Maringá ou em Paranavaí, onde você abriria? A loja da BMW tem só em Maringá. Aí, o que seria mais viável? Aí, o meu estudo de caso deveria ser, para mim estudar, para abrir a loja, se eu ia abrir uma nova loja da BMW em Maringá, que eu acho que não pode, né, que tem que ser uma por cidade, né, mas assim, se fosse, apesar que também que a Ford tem em vários lugares, né, 2, 3 lojas na mesma cidade, mas eu falo assim, a loja da BMW, porque o que teria que avaliar? A população hoje de Paranavaí, com a minha região que está mais próxima de mim do que de Maringá, essa pessoal, qual que é esse público? Eles são público de uma classe mais rica, que investe em carro, que compra carro? Aí saber estudar se seria melhor abrir uma em Paranavaí, por ser uma cidade menor, mas que atenderia o público em volta e eu conseguiria atender um público maior, do que vir para Maringá e concorrer por outra loja, né? Seria isso? Seria uma pesquisa de renda per capita. Eu não posso abrir uma loja de carro importado numa região onde as pessoas, a maioria é trabalhador CLT ou de área rural e cidade pequena. Não seria nada disso. Colaborando com vocês, seria uma coisa complexa. Primeiro, eu teria que verificar junto à BMW, né?
qual seria a distância mínima permitida entre duas lojas, né? Então, percebe-se que pelo menos 100 quilômetros é permitido. Tem uma loja em Londrina, então você tem uma em Maringá, 100 quilômetros dá. Paranavaí está 80. Vamos imaginar que esse requisito, então, eu estaria fora, poderia montar em Paranavaí. Aí, muitos empresários pensam assim, puxa, tem uma loja em Maringá, mas 25% dos meus clientes são de Paranavaí. Pô, cara, então eu vou montar em Paranavaí porque lá, né, eu vou ter 25% de pessoas comprando lá. Mas nem sempre é assim. Talvez lá em Paranavaí, como vocês mesmos disseram, o número de pessoas com renda para comprar uma BMW seja restrito. E aqueles 25% é o máximo que eu tenho para montar uma loja lá. Eu abrir em Paranavaí, se as pessoas concordarem em comprar lá, que muitas vezes o cara quer comprar em uma cidade maior só para falar que comprou em Maringá, ele tiraria os 25% aqui da cidade de Maringá, ficaria só com 25% de Paranavaí e acabaria competindo com Maringá também em cidades próximas, como Umuarama, como Cianorte, Campo Mourão, né? Então, tem que ser feito todo um estudo um pouco mais complexo quando eu trabalho uma marca de produto premium, como é a BMW. No caso de uma padaria, já não, né? É claro que eu faço um estudo para ver qual é o perfil do meu cliente. Por exemplo, se eu vou montar uma padaria, e nós temos exemplos claros hoje em Maringá, na região central, que é uma região mais rica, nós vamos ter padarias mais sofisticadas, né? E quando eu vou partir para a periferia, aí vou ter padarias com produtos mais simples, porque a renda é mais baixa, né? Então, a pergunta foi só para mostrar para vocês que, de repente, a área de influência de um supermercado, de uma padaria, de uma mercearia, enfim, de uma frutaria, ela é bem mais restrita quando eu penso num caso como de um produto como uma BMW de 350, 500 até R$1 milhão, ok? Então, eu tenho que entender qual o tipo de negócio. E eu usei esse exemplo que eu mostrei para vocês, pessoal, porque isso acontece com empresários aqui de Maringá, né? Então, o cara monta uma loja aqui em Maringá e, de repente, ele percebe que tem pessoas de Paranavaí vindo para cá, pessoas de Campo Mourão. Então, por que não montar uma loja em Campo Mourão para atender esse meu cliente, né? E às vezes acontece isso. A loja de Maringá perde os clientes de Campo Mourão, só que o volume de compra que eu tenho em Campo Mourão não dá sustentação para o negócio. Então, eu baixo a minha venda em Maringá e não consigo ter o ponto de equilíbrio na loja que eu montei da minha filial. Atenção, né? Não é uma regra. Tem muitos negócios que dão certo. Eu tenho uma farmácia em Maringá, monto uma farmácia em Campo Mourão, o negócio é menor, demanda menos investimento. Tá. Certos tipos de negócio que demandam mais investimento, pode ser que não dê certo. Então, o simples fato do empresário perceber que tem pessoas de outras cidades vindo comprar na sua loja, não é garantia de sucesso você montar uma loja lá. Ok? Vamos que vamos? Pesquisa de mercado. Pessoal, vocês estão aí? Sim, sim. Professor. É que vocês ficaram tão quietinhos que eu falei, puxa, deve ter caído a conexão aqui. E, pessoal, mas vem cá, ninguém perguntou para mim, professor, mas vou montar uma loja aqui e eu não sei qual é a área de influência, né? Pesquisa de mercado. É você sair na região e ir perguntando para as pessoas onde ela compra o tipo de produto. Então, eu estou montando aqui uma loja de tinta, por exemplo, né? E aí eu saio perguntando, onde você compra tinta e tal. Eu vou perceber que talvez uma loja de tinta, essa minha área de influência, ela é maior do que comparado a um supermercado, comparado a uma padaria, né? Uma loja de material de construção, por exemplo, que está aqui na Avenida Colombo. Tá... Abrir uma loja de tinta também, se você já conseguir umas parcerias antes de abrir a loja, parceria com um empreiteiro, com engenheiro, com esse pessoal assim, que sempre que o cara tá mexendo ali, ele fala assim, ó, rapaz, se você quiser comprar lá, esse cara aqui, a loja dele aqui tem sempre umas promoção boa, tinta boa, de qualidade. Então, essa parceria, no início, é a melhor opção, né? É uma boa estratégia. Outro dia eu pedi um pintor um orçamento, ele falou, só posso ir daqui 2 dias. Eu falei, tudo bem, não tem problema, né?
E aí ele falou assim, eu posso levar o cara da loja de tinta aí? Quer dizer, foi o contrário, né? O cara da loja de tinta passou na casa dele, pegou o pintor e vieram em casa do orçamento. Já me deram o orçamento da tinta e da mão de obra. Só que eu fiquei, né, já senti bem influenciado tal, para comprar do cara ali, o cara estava ali, já estava negociando preço, coisa e tal. Quer dizer, não dá nem espaço para que eu tenha o orçamento na mão e saia nas lojas para comprar, né? Então veja que aquilo que você falou já é uma estratégia bem utilizada aí por esse tipo de loja, né? Tanto que, se vocês observarem, é que vocês são bem mais jovens, às vezes não acompanharam por mais tempo propagandas e coisa e tal, né? Mas há 10, 15 anos atrás, era mais comum a gente perceber propagandas de lojas de tinta. Havia uma concorrência muito grande, principalmente no horário do meio-dia, na Rede Globo, lojas de tinta anunciando, né? Aí, quando caiu a ficha deles, né? Que um grande influenciador do processo de compra de tintas é o pintor, o que eles fazem hoje? Hoje eles fazem churrasquinho, dão brinde para os caras e por aí vai, né? Então tem toda uma parceria com eles. Bem lembrado, tá? Bom, aí é o seguinte, né, pessoal? Como é que eu faço? Você foi contratado, você é administrador, você é contador, você é economista, né? E você foi contratado para escolher um ponto que seja mais adequado para montar uma empresa, perfeito? E aí eu fiz aqui aleatoriamente, né? 2 locais para vocês poderem ver como é que a gente faz para ter também assim uma objetividade na hora de falar com o empreendedor, né? Então o cara te contrata para ajudar a escolher o ponto da loja dele. É lógico que eu vou ter que ter uma objetividade. Eu não posso chegar para o cara e falar assim, eu vi 3 pontos aí, aqui estão as fotos dos imóveis e eu acho que o imóvel tal é o melhor, né? Então, não é bem assim. Né? Então, o que você faz, pessoal? Você cria critérios, atribui peso aos critérios e você vai visitar os locais com o seu notebook, com o seu tablet, né? E vai dando nota, né, de 1 a 5, ou pode ser de 1 a 10, como você achar melhor, né? Aqui eu trabalhei com 1 a 5, e vai tentar chegar a um número que indique qual a melhor loja para você locar. Então, aqui não tem nenhuma lógica, tá? Isso aqui eu coloquei só para exemplificar para vocês. Eu estou considerando, né? Então, eu e o empresário que me contratou, nós estamos considerando que concorrência, estar próximo da concorrência, tem um peso 30%. Tá? Então, eu quero estar próximo da concorrência. Perfeito? Então, veja, é o item que tem maior peso. Concorrência. O valor do aluguel também é importante para mim. 25%. O tamanho tem sua relevância. 15%. Estacionamento, perfil do cliente, carga e descarga, tem 10% do total. Então, eu visito cada local que eu tenho para montar a minha empresa e vou pontuando. Ó, o local 1, eu dei nota 4. Então, 4 vezes 30% deu 1,20. Né? A loja 2, o local 2, 3. E o local 3, 3 também. Então, 0,9, 0,9. O valor do aluguel, o local 1, eu dei nota 3, até porque o local 3 ele tem um valor mais baixo. Ó. Então, o local 1 e o local 2, o valor do aluguel são muito próximos e tiveram nota 3, mas não é um preço ruim. Né? Ele podia ser o preço igual, mas ter um preço muito caro e ser, por exemplo, 2 ou 1. Né? E aí, então, 3 para o local 1, 3 para o local 2 e 4 para o local 3. Multiplicando por 0,25, que é os 25% aqui, eu tenho um resultado. Tá? Espaço físico, então tamanho, né? Então, posso ter um barracão de 400 metros, 300 metros, 200 metros, né? E aí, então, também ponderei, ó, nota 4, nota 5, nota 2. O local 3 é muito pequeno, né? Estacionamento. O local 1 é menos privilegiado, já o local 2 e 3 tem mais estacionamento. Perfil do cliente. Pessoas que circulam pela região que podem ser seus clientes. Aí nós temos aqui a local 1 com 4, local 2, 2, local 3, 4. E por fim, carga e descarga, espaço, né, para carga e descarga, sem incomodar os clientes, né? O local 1, 4, o local 2, 4, o local 3, 3. Aí, fez a multiplicação, somei. Então, objetivamente,
o local 1 pontuou melhor em relação ao local 2 e ao local 3. Então, tecnicamente, nós indicamos a locação do imóvel 1. Entenderam? Sim, professor, entendemos. Entendeu, Anderson? Porque é o seguinte, cara. A gente está muito acostumado as pessoas pedirem opinião para nós, a gente fala assim, eu acho que... Não tem esse eu acho aqui, né? Olha, a partir dos critérios que nós adotamos e peso que foram adotados, nós achamos que o local 1 está mais adequado. Professor, mas nisso também eu não tenho que avaliar em duas situações, em outra situação também, porque se eu pegar aqui o local 1, local 1 eu sei que eu tenho um estacionamento particular, que o cliente ele vai entrar, ele vai parar ali, já vai entrar e comprar na minha loja, e ele não tem que ficar procurando estacionamento na rua, certo, que hoje é muito difícil dentro. No 2, eu vejo a loja que ela é bem grandona, ela é ampla, ela tem um segundo andar onde você pode montar seu escritório, tudo, embaixo a loja total, né, tipo, de vendas. Então, em cima seria somente escritório, orçamentos maiores, então onde você marca reunião e tudo ali. Legal também. Só que não vejo estacionamento. Não tem como eu avaliar essa parte aqui pela imagem. Porém, no terceiro local, mesmo por ele sendo um local mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais feinho ali, dizendo em tese, talvez o tamanho dele seja igual aos outros, tem uma capacidade maior, mas a área de estacionamento é muito grande. Então, hoje, avaliando em questão em Maringá, pelo menos em Maringá, a parte de estacionamento é onde o cliente acaba ganhando, porque muitas vezes, quantas vezes eu já fui lá em cima para comprar uma coisa em uma loja em específico, eu fui em outra loja porque eu não conseguia lugar para parar, e eu fui comprei em outro lugar que eu sabia que também tinha o que eu ia comprar. Mas calma aí, olha só, você está partindo para o si, talvez, olha só, qual foi a primeira fala que eu falei para vocês? Eu e o dono da futura empresa, nós, em comum acordo, escolhemos esses critérios, que podem existir outros, olha aqui embaixo, ó, estado de conservação, adequações necessárias, tá? Mas para exemplificar para vocês, eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios, poderiam ter mais, tá? E junto com o dono, nós demos um peso para isso aqui. No exemplo que você está dando, você não daria para o estacionamento 10%, você daria 30%, porque na tua perspectiva, o estacionamento é mais importante. Mas na perspectiva desse cara que está me contratando, o que é mais importante para ele? A concorrência. E veja, ele não vai ficar sem estacionamento. Ele tem uma nota 3 aqui, tá? É pior do que os outros dois? É pior. Mas olhando os outros requisitos, porque se você falar assim para mim, Galileu, então vamos avaliar só estacionamento? Bom, então ficou empatado o 4, ou a loja 2 e a loja 3. Então, Felipe, eu tenho que, primeiro de tudo, eu tenho que sentar com o dono ou o futuro empreendedor e estabelecer com eles quais são os critérios, tá? Porque, por exemplo, tá? Ó, eu coloquei aqui para lembrar, né? Tem tipo de negócio que hoje a legislação municipal é tão rígida com acessibilidade que você, para alugar... por exemplo, aqui, ó, para você ter acesso a esse mezanino, depende do tipo de negócio, tem que colocar um elevador. Entendeu? Então, olha, tudo bem, não está aqui, né? Mas são outros critérios que eu estou colocando para vocês. Eu tenho um amigo, ele, em frente à casa dele, tem um prédio que está há 2 anos para alugar. Né? São 2 andares. Mas por que não aluga? Porque qualquer tipo de negócio que for montar ali, tem que ter um elevador que vai custar aí 60, 70, 80 mil reais para fazer o acesso dos 2 andares. Então, isso aqui é um exemplo, entendeu? Então, para não ter o elevador, ele teria que não usar aquilo lá como acesso ao público. Exatamente. Ou simplesmente criar uma barreira para não... Se fosse um escritório lá em cima do jeito que eu falei, não precisaria do elevador. Seria uma área de reunião e escritório só. Aí já não precisa. Porque eu poderia fazer uma salinha de atendimento embaixo também. Tem que ver como é que ficaria, entendeu? Porque outras adequações, por exemplo, se tem degrau, tem que fazer rampa de acesso, né?
se já está preparado aqui na frente aquela piso tátil, né? Se tem aqui acesso no meio-fio para cadeirante. Então, existem N e outros fatores, adequações necessárias, que podem também. Você poderia colocar aqui, ó, embaixo, adequações necessárias, tirar um peso dos outros itens e distribuir com ele aqui. Então, pessoal, a gente não pode, antes, né, de você partir para campo, você tem que definir primeiro essas questões. Então, quais são os critérios que eu vou usar para escolher o ponto? Então, senta com o dono do negócio, elenca todas as possibilidades, e aí, junto com ele, vocês vão escolher os principais. Ponto. O que é mais importante? Para ele, mais da metade dos critérios estão aqui, ó, concorrência e valor do aluguel. Entendeu? Então, aqui é o peso principal. Então, para você, Felipe, na hora que você fez sua análise, qual que era o critério principal? Estacionamento. Mas veja o peso. Fernando, professor. Oi? É o Fernando que perguntou. Desculpa, eu não vejo vocês, eu fico trocando nome de vocês. Viu, Fernando? Então, qual o critério que você mais está valorizando? Estacionamento. Então, na tua planilha, estaria aqui em cima com um peso 30, 35 ou 40, você quer definir. Beleza? Mas se fosse numa concorrência de mercado, eu não deveria avaliar o estacionamento com um pouco mais de teor, mesmo que ele queira na concorrência, porque a concorrência, eu entendo que a minha concorrência é do lado, o cara vende ali tinta mais tempo que eu. Só que eu consigo fazer um melhor. Não... Fernando, atenção. Eu não falei qual era o tipo de negócio, você está falando que já é tinta. Ah, não, sim, eu tô dando um exemplo que seria isso, mas eu falo assim, em questão hoje, qualquer loja, né, que nem eu fui comprar uma cinta lá no centro, lá, porque eu tinha esquecido a minha Astorga, eu tive que entrar numa loja, cheguei num lugar, não tinha vaga pra moto também não achei, aí eu fui caçando a primeira vaga de moto que tinha, a primeira loja que eu achei, eu entrei e comprei. Mas aqui eu fui em específico, não tinha vaga, não teve como eu parar para mim comprar. Mas eu falo assim, em questão hoje, que nem farmácia. Hoje você não vê, só as farmácias mais antigas que você vê farmácia sem estacionamento. Não, a Nissei, qualquer uma dessas, elas estão colocando porque é uma forma mais rápida do cliente entrar, parar e sair, né? É um critério de tomar decisão para escolher a loja. Eu trabalho com isso aí há 15 anos. E já há 15 anos atrás, os clientes reclamavam falta de estacionamento. Em Maringá, Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão, toda essa região do Noroeste, entendeu? Eu concordo com você. Agora, veja, teve uma empresa que trabalha com produtos de R$1,99, sabe aqueles produtos baratos? Na região central de Maringá, que estacionamento para ela não é um fator importante. O importante para ela é que tenha pessoas passando pela frente da loja, né? Nós fizemos uma pesquisa com as pessoas que entravam na loja e perguntamos, né? Por que você procurou escolher a nossa loja? Eu estava passando por aqui, eu estava passando por aqui, eu estava passando por aqui. Então, para esse tipo de negócio, por exemplo, produtos baratos, que a pessoa compra por impulso, talvez o estacionamento não seja um fator tão relevante. Aquela loja de R$1, né? Que a pessoa tá passando para ir embora, passa ali, é coisa que vai caber numa sacola, compra e sai e já vai rapidão, né? Entendeu? Que já não é um público vamos dizer assim, um público de classe alta já, porque um público mais de classe alta lá vamos dizer assim, muito deles, né, são tão ignorantes que eles entram na teoria de ser humilhante ele comprar ali naquele local. Sim. Então hoje a gente procura mais aquele público ali, o pessoal que vai para pegar um ônibus, ainda falta 10, 15 minutos, próximo de rodoviária é os melhores lugares para montar uma loja de R$1, né? Porque o cara vai ter que esperar meia hora, 1 hora para pegar o próximo ônibus, ele entra dentro da loja e sai com a mercadoria e cabe dentro da bolsa em uma sacola só, né? Seria mais ou menos esse pensamento, né? E vou falar para você, tem gente ganhando muita grana com isso, e não tem problema nenhum. A minha loja não tem estacionamento, não tem problema, mas o meu cliente não vende carro. Ótimo, vamos vender. Entendeu? Então, como é que eu crio os critérios? Fernando e demais alunos, né? Eu crio discutindo isso com quem vai montar um negócio, porque eu imagino que ele também tem alguma expertise sobre o negócio e entenda também do que ele vai montar. Então, eu vou montar uma material de construção. Pô, carga e descarga é uma coisa importante, areia, pedra, cimento, tal, né? Talvez jogasse aqui para cima. Estacionamento, é importante, porque o cara ele não vai por impulso, ele faz um orçamento, né? Então, a partir daquele negócio que eu vou montar,
que eu vou estabelecer quais são os critérios e o peso que eu vou dar para eles. Aí eu tenho aqui uma posição. Agora, atenção, pessoal. Isso aqui é objetivo, tá? Isso aqui é matemático. Isso aqui você apresenta para o dono do negócio. Agora, eu recomendo que o dono vá até os 3 lugares e sinta o ambiente e deixe o feeling dele falar também, tá? Porque muitas vezes, né, se você não... E é lógico que ele vai olhar o que você fez e vai lá ver, é lógico, né? Mas muitas vezes ele não vai optar pela loja 1, porque o feeling dele, a percepção dele, ele fala, não, a 2 não está tão longe. Eu acho que, na minha percepção, o local 2 vai ser melhor. Então, imagina, ele todo dia de manhã ele vai na empresa dele e ele vai no local que ele não gostou, ele não vai fazer isso. Ele vai abrir mão do objetivo e vai usar a subjetividade para escolher o ponto. Mas é um ponto que também foi bem ranqueado, ficou aqui com 3,4. E aí, você vai brigar com o cara sobre isso? Claro que não. Você fez o seu trabalho. Nós, pessoal, administradores, contadores, economistas, nós temos que ser objetivos e práticos. Ó, está aqui, a partir daquilo que você me pediu, está aqui o estudo. Agora, a última palavra é de quem te contratou. Tá bom? Mas eu coloquei isso aqui, pessoal, porque adequações necessárias, porque isso aqui é complicado, tá? Isso aqui é bem, bem complicado, tá? Eu trabalhei numa instituição de ensino, que foi a PUC, que a prefeitura obrigou eles colocarem um elevador, né? É lógico, pessoal, eu entendo toda a necessidade de acessibilidade, né, do pessoal, dos cadeirantes, coisa e tal. Mas é complicado, porque eu trabalhei nesse mezanino durante 2 anos e meio, né? E não tivemos a visita de nenhum cadeirante durante 2 anos e meio. Mas tem que colocar, é norma, eu tenho que colocar, senão não tem o alvará, né? Apesar que agora tem o alvará online para negócios de baixo risco e médio risco, né? Que sai na hora e depois a prefeitura vai lá verificar o que está acontecendo, né? Beleza? Vamos em frente? O assunto é complexo, né? Ó, olha só, nós ficamos aqui 1, 2, 3, 4 slides, quase a aula inteira, né? O assunto é complexo, pessoal. Porque é uma decisão muito complicada, né? Você montar uma loja e depois ter problema, né? É muito ruim, né? Bom, posso ir em frente? Sim. Bom, o Bruno não está presente hoje na aula, mas ele pediu que eu desse uma olhada na medida provisória do ambiente de negócio, né? Eu vou falar rapidinho com vocês, já são 8 horas e 26 minutos. Né? Então, veja só, pessoal, de 191 países, o Brasil está no ranking do Banco Mundial de Facilidades em Fazer Negócios, está com em 124º lugar. De 191, nós estamos em 124. É ruim, não é? O que vocês acham? Vocês acham que nós estamos bem, né, na foto ou não? Tamo nada. Estamos nada, né? E mata um leão por dia e amarra 2 para logo de manhã encarar o bar. Então, pessoal, e aí o governo, principalmente agora com a pandemia, tomou algumas atitudes para melhorar esse ambiente de negócio, tá? Eles pretendem, na próxima avaliação do Banco Mundial, cair para 100 ou até 80. E dizem que está vindo novas leis para derrubar isso aqui para 47, ficar no 47º lugar. Ó. Porque só quem monta a empresa, quem tem empresa, sabe das dificuldades que é. Bom, rapidamente para vocês, tá, pessoal? Agora, se você for montar uma empresa simples, né, ou simples, micro ou pequena empresa, né, você vai ter as facilidades como se fosse um MEI. É isso que é a promessa deles, né? Hoje, exatamente hoje, foi lançado em Maringá o Alvará Online, né, onde você entra e já pede o seu alvará, e se sua atividade de risco for até o risco médio, depois eu vou falar os riscos para vocês, você já tem o alvará na hora, né? Você vai apenas tirar o CNPJ, que vai valer para
todos os outros, quer dizer, eu tiro o CNPJ, não preciso mais tirar inscrição estadual e nem inscrição municipal, tá? Como eu falei para vocês, eu vou registrar minha empresa só na junta comercial, não preciso mais registrar em cartório. Todos os documentos para abrir a minha empresa não precisam ter reconhecimento de firma. Então, veja, eles estão tentando desburocratizar, perfeito? Palmas para eles, vão ver, principalmente os contadores do dia a dia aí, né, o pessoal que mexe com isso todo dia, eles vão poder dizer para nós se isso está funcionando, né? Porque o Brasil é complicado, às vezes vem uma lei aí, né, e aí, através de medida provisória, como foi esse aí, né, mas ela não pega, né? Olha que coisa louca, né? Como é que uma lei não pega, né? Enfim, mas parece que está andando, porque a Prefeitura de Maringá, hoje, né, lançou o Alvará online, né? Muito bem, olha lá, manutenção de sistema eletrônico pelos órgãos envolvidos no processo de registro e legislação das empresas para que o empresário possa consultar previamente a verdade do endereço. Olha lá, que bacana, eu falei para vocês, né? Então, nesse endereço aqui, eu posso montar esse tipo de negócio? Né? Então, na Avenida Colombo, eu posso montar uma oficina troca de óleo e tal? Agora não mais. Então, lá vai estar dizendo que dentro do zoneamento da cidade, esse tipo de negócio na Colombo não pode. Então, isso já facilita você. Né? Disponibilidade do nome empresarial. Né? Então, também, quando você lança lá Pão de Açúcar, Padaria Limitada, né? Você vai ter mais condições de verificar se esse nome já está... você pode utilizar ou não, e por aí vai. Né? Facilidade na abertura de empresas do tipo micro e pequena empresa. Está aqui, ó, micro e pequena empresa vai ser mais parecido com a MEI do que numa empresa tradicional. Usa a classificação de riscos das atividades por estados e municípios que não possuem classificação própria. Então, tem muitas cidades, estados que não têm classificação de risco. Agora você vai usar da União. Concessão automática sem análise humana de alvará de funcionamento. É o que está acontecendo em Maringá. E licenças para empresas enquadradas em atividade de grau de risco médio. Aqui, ó, bares, salões de beleza, lojas de roupas e calçados, elas se enquadram nesse perfil para você poder ter mais facilidade para montar a sua empresa. A única exigência para que a empresa consiga liberação automática do alvará será a assinatura de um termo de ciência e responsabilidade que você assina na hora de pegar o seu alvará. Vai ter fiscalização? Vai, mas eles vão depois na sua empresa. Você já vai poder contratar funcionário, abrir conta em banco, enfim, dar sequência aí na sua empresa de forma mais ágil. Grau de risco, né? Então, esse grau de risco tem uma tabela lá na Receita Federal, de acordo com o KNAI, né, que você vai verificar lá qual é o seu número, qual o KNAI do tipo de negócio que você quer abrir. Então, lá no site da Receita, provavelmente você consiga ter esse número aqui, né? Eu não tenho o hábito de eu abrir a empresa, tá? As empresas que eu abri hoje foram por meio de contador. Então, eu solicitei que o meu contador fosse lá e providenciasse a abertura da minha empresa, né? Então, esse tipo de tarefa geralmente está mais relacionada ao contador, né? Então, classificação de risco 1, muito baixo, empresas cujo ramo de atividades condicionadas a risco muito improváveis, né? E tem menos obrigações legais relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, está relacionado à saúde e segurança do trabalho, tá? Então, risco 2, né? De baixo risco e até de risco médio, tá bom? Então, tem que ver lá qual é o seu KNAI e onde ele se enquadra nessa classificação de risco, para você poder usufruir desses benefícios. Proibição de cobrança no processo de registro da empresa de dados e informações já constam da base da Governo Federal. Então, você cadastrou lá na Receita Federal, o Estado e o município tem que ir lá e buscar essas informações, tá? Não há necessidade de comprovar o endereço, né? Então, veja, dificuldade mesmo, né? Quer dizer, você tem que alugar o ponto, ter lá o comprovante, lá o contrato de aluguel, para depois abrir a empresa, né? Então, não precisa mais, não será solicitado comprovante de endereço. Bom, aqui está mais ligado a empresas SA, tá? Não é uma área que eu atuo. Então, ampliação de competências das assembleias, prazo de convocação de assembleia, vedação de acúmulo de funções, tá?
Criação do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para facilitar a identificação de bens e devedores. Olha, aqui não ficou muito claro para mim, mas pelo que eu entendi, você pode citar o seu devedor só eletronicamente. Não vai ser necessário mais ir ao cartório, tá? Ó, atenção, hein? Entre aspas. Vamos ter que verificar se isso realmente vai acontecer, tá? Não tenho certeza disso. O que mais? 5 dias para autorização de obras de expansão de rede elétrica em vias urbanas, tá? E 45 dias no máximo para ligar sua energia. Né? Dizem que o tempo demorava muito mais, né? Olha isso aqui impacta vocês, tá, pessoal? Permissão para os conselhos profissionais, então o CRA, Conselho Regional de Administração, CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e o Conselho de Economia é o Corecon, não sei se seria isso. Enfim, desculpe aí os economistas, tá? Quando você se forma, administrador, contador, ou economista, o contador necessariamente tem que ter o seu registro profissional. Mas os administradores e economistas não tenho certeza. Os administradores é facultativo, você pode ou não se registrar ao conselho, tá? E você só vai se desligar desse conselho se você provar que você não está desempenhando funções relacionadas ao administrador. E caso você venha a parar de pagar a sua anuidade, geralmente vinha um processo federal em cima de vocês, né? Agora não. Agora um processo simples já vai. Você não atrasou, não pagou, os caras vão entrar com notificação extrajudicial e podem executar você, entendeu? Então, cuidado com essa questão aí, né? Aqui, quanto à importação e exportação, legal, estão melhorando lá para agilizar o processo, né? Inclusive, para você, se eu não me engano, exportar para longas regiões, distâncias longas, né? Tinha que ser através de empresas nacionais, isso caiu, né? E, por fim, a inclusão no Código Civil da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre prescrição de intercorrente. Também isso aqui é muito advogado, né? Muita área jurídica, né? Então, a questão de prescrição. Dizem que o Brasil é um país difícil de cobrar as dívidas, eles estão tentando melhorar esse processo aqui, né? E, por fim, aqui, uma questão que é bem importante, é que os órgãos públicos, tanto estadual, federal e estadual, municipal e federal, eles têm 4 anos para tornar as normas subjetivas e objetivas. Então, veja, nós escolhemos lá o nosso ponto para alocar a nossa loja de forma objetiva. Usamos critérios claros, ponderados, e falamos, ó, o adequado é a loja 1. No poder público, existem muitas interpretações para várias leis e normas. E só quem está aí no dia a dia da empresa sabe disso, né? Eu tenho um colega aí que trabalhou aí 6 meses, né? Pensando que estava tudo certinho. De repente vem a notificação do Estado dizendo que não é assim a forma correta de você atuar. Então tem 4 anos aí para tornar as normas subjetivas e objetivas. Muito bem. De forma bem rápida, né? Eu passei aí a medida provisória do ambiente de negócios. Claro que temos vários profissionais que devem fazer uma análise, cada um na sua área, o contador, o administrador e principalmente o advogado, tem muitas questões de direito aí, né? Ó, o Luiz Gustavo perguntou aqui. Professor, se no total as notas ficarem próximas, parecidas, como eu posso definir qual eu posso escolher? Aí, Luiz, vai o feeling do dono, né? Então, você leva o camarada no local, ou ele vai no local, e aí ele pode ter o feeling, falar, não, eu gostei mais desse, né? Ou você pode pensar em o seguinte, né? Aqueles critérios que têm mais peso, né? Se houve um empate ou ficou muito próximo dos locais, né? Qual o local que aqueles critérios que têm mais peso melhor posicionaram com relação a essa disputa. Então, você pode usar aí outros critérios para escolher o ponto, tá bom? E se dos 3 locais tem um que é horrível e ele quer aquele? Infelizmente, Fernando, você fez sua parte.
Mas você vai ter que orientar ele para que caso aconteça algum problema, tipo, em logística e tudo ali, você ter como provar que você orientou que aquele lá não era o viável para aquele momento. Claro, você entrega para ele o estudo, né? Pede se você perceber que existe algum problema como esse, comigo nunca aconteceu, mas pode acontecer, né? Você pede para que ele assine, né, uma cópia e devolva para você. Já aconteceu, pessoal, acho que comentei com vocês, tá? Eu fui contratado para avaliar 3 pontos numa cidade aqui da região. Fiz todo o trabalho, né? Ponderação, critérios, ponderação, tal, foto. É lógico que aquelas fotos que eu mostrei para vocês são fotos aleatórias, né? Mas eu fotografei tanto o local externo, eu fui até a imobiliária, entrei no local, enfim, trabalho profissional, estava sendo pago por isso, né, pessoal? E fiz o trabalho, entreguei para o dono da empresa, ele foi muito contente, gostou dos detalhes que eu passei para ele, me pagou, né? E uma semana depois ele voltou na cidade e comprou, ao invés de locar, ele comprou um ponto que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha visto para ele, tá? Infelizmente, né, isso já faz alguns anos, né, não deu certo. Ele acabou fechando a loja, tendo dificuldades lá e coisa e tal, né? Não estou dizendo que foi só devido ao ponto, tá? Mas se eu tivesse pelo menos locado, talvez ele tivesse condições de sair do negócio com menos prejuízo do que ele teve quando ele comprou o imóvel. Então, Fernando e demais alunos e alunas, né, fazemos a nossa parte, mas quem nos contrata, ele tem total autonomia para tomar a decisão que ele quiser, tá? Por outro lado, vou contar outra história para vocês. Um grande grupo da área de saúde aqui de Maringá estava querendo lançar um plano de saúde, e aí, então, ele contratou um cara de São Paulo, muito renomado, e o cara só com dados secundários, né, com dados de internet e tal, ele montou um estudo e entregou para esse grupo de investidores, de empresários, dizendo que valeu, Luiz, que era viável montar aquele plano de negócio naquela época, naqueles moldes em Maringá. Os donos, os empresários que o contrataram, pagaram 25 mil reais para ele. Eles, apesar do cara ser renomado no Brasil todo, que entende de plano de saúde, papapá, os caras ficaram ainda inseguros em relação à abertura ou não do negócio, porque exigiriam um investimento de 2 milhões de reais. E aí, então, na época, eu tinha a minha empresa de consultoria aberta, né, e trabalhava em parceria com um professor, que foi meu professor orientador, que é o professor Giovanni. E o professor Giovanni tem muita expertise na área de plano de saúde, né, na de saúde, plano de saúde, coisa e tal. E aí, lembraram dele, né, e nos contrataram. Então, contrataram o professor Giovanni, eu estava na equipe dele, trabalhei junto com ele. Na época, nos pagaram 35 mil reais para que a gente fizesse um trabalho, uma pesquisa com dados primários em toda a cidade de Maringá, para avaliar a possibilidade de montar esse tipo de negócio. E o resultado do nosso estudo, né, nós montamos não só a pesquisa, mas montamos um plano de negócio para ele, foi inviável. Não abra agora. Pode ser que daqui a alguns anos pode ser viável. E aí eles acabaram aceitando a nossa recomendação e acabaram não abrindo naquele momento, tá? Então, tem estudos que você faz e são aceitos, e tem estudos que você faz e o cara simplesmente passa por cima e vai embora. Fechou? Perguntas? Fechou, professor, valeu. Perguntas, dúvidas? A aula hoje foi produtiva, gostei da participação de vocês, tá? Estamos aí encerrando às 20 horas e 41 minutos. É muito bacana, né? Eu espero que quando a gente volte no presencial lá, que a gente tenha esse ping-pong bacana que está tendo com vocês aí, viu? Gostei, valeu as participações, tá? Ou através do chat, ou falando, perguntando, e que nas próximas aulas a gente continue nesse ritmo e mais pessoas, mais alunos passem também a interagir com a gente, tá bom? Paramos por aqui? Beleza? Professor, obrigado pela aula. Vamos lá, porque vocês têm aula agora no segundo horário, né? Eu vou parar, interromper a gravação aqui, nós nos encontramos na próxima quarta-feira. Valeu, pessoal, abração a todos, tá? Boa aula.